Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Clube da Luta. Agora pela primeira vez eu pude reassistir o filme já sabendo do grande plot twist e realmente acho que é uma experiência à parte do que assistir pela primeira vez. E é muito legal quantas dicas e menções ao grande plot twist do filme a gente tem dentro da história que acabam deixando ela ainda mais completa e interessante e ainda assim deixando ela interessante o suficiente para você querer reassistir esse filme. E eu acho que nem todo filme com um grande plot twist, principalmente um filme que é conhecido por ter um plot twist, consegue fazer esse feito. E essas dicas, elas ficam expostas tanto nos diálogos dentro do filme, quanto na direção e até mesmo nos movimentos de câmera, se tornando cada vez mais óbvias até o próprio protagonista se tocar realmente dessa grande revelação. Eu vou falar pra vocês que eu assisti Clube da Luta pela primeira vez, gostei do filme, passou um tempo e eu comecei a me questionar se eu realmente tinha gostado tanto assim do filme, mas reassistindo, ele é um filme muito legal. E honestamente esse não é meu filme favorito do David Fincher, mas eu acho que ele é um filme com muito estilo, muita personalidade, tanto por conta dos seus protagonistas que são extremamente fora da casinha e muito únicos, mas também por todo esse universo que o Fincher cria que é tão próximo do nosso, mas ainda assim tão diferente. Eu acho que tem algumas explicações para esse filme ter feito tanto sucesso e até hoje ser um dos grandes favoritos de muitas pessoas. A primeira delas é o próprio contexto em que o protagonista está inserido. O narrador é um homem comum com uma vida comum e entediante, trabalhando em um emprego que ele não se importa, praticamente só fazendo as suas tarefas no automático, já muito desiludido com a vida, praticamente vivendo apenas para gastar dinheiro. Até que um dia ele fica com insônia e passa a ir atrás de formas para solucionar isso. E esse contexto inicial do protagonista, ele é extremamente essencial para que a gente consiga de fato entender o que levou o nosso personagem a fazer tudo que ele faz dentro da história, meio que passando ali a sensação que ele vive com essa vida tediosa, em que ele meio que só fica esperando alguma grande reviravolta acontecer dentro da sua vida. Além disso, o longa consegue com facilidade colocar a gente nos pés do protagonista, muito por conta do estilo do filme, se utilizando de uma paleta de cores com muitos tons de verde, azul e roxo, justamente para conseguir passar a melancolia, a solidão e o cansaço palpável ali daquele protagonista e também aquela sociedade que meio que parece estar à beira da loucura a todo momento. Além disso, as cores aqui também têm um papel fundamental para representar os próprios protagonistas dentro da história, onde o narrador é sempre visto usando cores mais neutras, muito de azul, né, e outras cores frias, também remetendo a essa tristeza que ele vive, enquanto o Tyler Durden, ele é um personagem que se utiliza de cores quentes, principalmente o vermelho, justamente representando essa personalidade dele corajosa e ousada. O filme tem direção de David Fincher e roteiro de Jim Roos e acompanha um homem conhecido como narrador que é deprimido e melancólico com insônia. Sua situação muda quando ele conhece o misterioso Tyler Durden, um fabricador de sabonetes que junto com o narrador decidem criar o Clube da Luta, onde diversos homens lutam entre si para aliviar a tensão do cotidiano. A história então se passa numa realidade que é muito próxima da nossa, mas ainda assim um pouco mais melancólica e solitária, e até mais intensa, onde as conexões são mínimas, os trabalhos são tediosos e praticamente automáticas, e a vida meio que é sem sentido, onde as pessoas aqui dessa sociedade acabam encontrando uma adrenalina ao se juntarem ao Clube da Luta. Clube esse que nada mais dá a eles do que uma sensação de pertencimento e um propósito, o que, claro, acaba criando a receita perfeita para uma grande catástrofe. Pessoas sem nada a perder, leais e guiadas por um líder completamente bitolado. Inclusive, li uma curiosidade que, segundo o autor do livro que essa história é inspirada, ele teve a ideia realmente para o livro depois de ter sido espancado em um acampamento. Porém, quando ele voltou para o trabalho, ele ficou completamente fascinado como ninguém ali naquele trabalho perguntou para ele dos ferimentos que ele tinha no rosto, praticamente só dizendo coisas comuns como foi seu dia. Ele concluiu que as pessoas reagiam dessa forma porque se perguntassem o que havia acontecido, seria necessário um certo grau de interação pessoal, e seus colegas de trabalho simplesmente não se importavam o suficiente para se conectar com ele em um nível pessoal. E foi seu fascínio por esse bloqueio social que se tornou a base do livro. E eu acho que essa história é a personificação perfeita mesmo para a história que a gente vê em Clube da Luta, porque a sensação
sensação, o sentimento dessa solidão e dessa falta de propósito mesmo dentro da vida, né? De como as pessoas vivem no automático, meio que sem se importar com as coisas ao seu redor, se importando somente consigo mesmas, mas ainda assim não conseguindo achar algum grande propósito, alguma grande ambição ali dentro da vida delas, é o que leva muitos dos personagens aqui dentro dessa história. E é realmente um filme marcado pela solidão, tanto pela sua grande reviravolta aqui dentro da história, mas também pelos homens que acabam se juntando ali ao Tyler na sua grande jornada anarquista. Muitos têm trabalhos sem graças, ou são pessoas sozinhas e solitárias, ou passaram por algum grande evento traumático, como o próprio Bob, e acabam encontrando ali naquele lugar uma forma de se reafirmar mesmo como pessoa, uma forma de se sentir parte de algo, de se sentir importante. O filme também funciona muito bem, principalmente por conta dos seus 3 atores principais, que dão a vida a personagens completamente alucinados e que rende grandes momentos dentro dessa história. Acho que isso também explica muito do sucesso do filme, porque o filme tem tantos momentos extremamente icônicos, com frases marcantes e frases que ficam com você, né? O próprio final do filme, acho que é uma das coisas que mais ficou assim comigo, não só pela imagem do final, mas justamente a frase que a gente ouve o personagem falando, né, que é algo que eu lembrei enquanto eu tava assistindo mesmo, assim, eu fiquei aguardando esse momento. E um desses atores é a Helena Bonham Carter, que interpreta a Marla Singer, mulher que é completamente imprevisível e sem qualquer tipo de noção social. E assim como narradora, ela também é uma farsante e vai a diversas reuniões de grupo de ajuda. A presença dela incomoda o protagonista ao extremo, já que ela funciona quase como um auto-julgamento, onde ele é obrigado a ver o seu próprio reflexo. E é interessante como dentro da história a gente acompanha o filme inteiro do ponto de vista do narrador. Então a gente vê ele como esse homem comum, e vê ela também como uma mulher completamente imprevisível. Mas na realidade, eles são a mesma moeda, né? São a mesma pessoa, assim. Só que ele se vê de uma forma muito superior do que ela, né? E a gente acaba acreditando nessa ideia justamente por só acompanhar o ponto de vista dele. E a Helena Bonham Carter acho que é uma adição crucial para essa história, porque ela interpreta essa personagem de uma forma quase como se ela estivesse improvisando, assim. Ela anda, ela fala rápido, a gente não consegue prever exatamente qual que vai ser a próxima atitude, qual que vai ser a próxima fala dela. São sempre coisas que acabam sendo um choque, assim, tanto por algo que a gente não espera pelo contexto social que é dito, ou também por ser algo completamente maluco. E o filme também acaba sendo um grande destaque por conta da presença do Edward Norton e do Brad Pitt. O Edward Norton aqui interpreta um personagem que é visualmente perseguido, meio que lidando internamente com ele mesmo. O narrador é um personagem preso dentro de si mesmo, muito melancólico e contido. É meio desesperançoso com a vida, tentando achar algumas saídas. E acho que o filme ganha ainda mais, assim, do Edward Norton por conta das quebras da quarta parede que a gente tem, que acho que são momentos tão divertidos e icônicos dentro desse filme e que dizem tanto, assim, desse personagem que realmente vive uma vida muito solitária e sem qualquer tipo de propósito, de intenção mesmo. Já o Brad Pitt aqui vive um personagem que é o completo oposto, sendo confiante, imprevisível, selvagem, rebelde, sendo muito parecido também com o personagem que o Brad Pitt interpreta em Os 12 Macacos, sendo quase a encarnação do caos e da confusão e da bagunça. E é até interessante que, assistindo o filme novamente, eu vi muitas similaridades com Os 12 Macacos. Pode ser, sim, a coisa da seita anarquista que a gente tem na história e a presença do Brad Pitt também, assim, mas acho que os dois filmes têm certa relação, apesar de serem diferentes entre si, né? Acho que também muito da época, muito das escolhas de direção, assim, tem uma certa similaridade, talvez, assim, uns efeitos que foram usados, e acho que principalmente ambos os filmes conseguem passar uma sensação de pessimismo muito gigantesca, assim, né? Em 12 Macacos é muita coisa de uma sociedade já pós-apocalíptica, em que tudo deu errado e você tem um homem que tem a chance de salvar aquela sociedade e mesmo ele voltando no tempo, a gente vai para uma realidade que, de novo, é próxima da nossa, mas também é completamente caótica, assim. Tem alguns certos momentos que são muito agitados, as pessoas são meio alucinadas, meio selvagens, assim. O Clube da Luta eu acho que tem um pouco disso, acho que é um pouco mais contido até, mas aquilo tá presente, assim, dentro da história, principalmente conforme ela vai avançando, né, em que as coisas vão se tornando cada vez maiores conforme o Tyler vai criando esse grande grupo, esse grupo vai se tornando
cada vez maior, né? Saindo da cidade onde eles estão, indo praticamente pro país inteiro ali dos Estados Unidos, cada vez mais conseguindo seguidores, assim. E é muito legal que a gente vai descobrindo o filme por ele ser no ponto de vista do personagem do Edward Norton, junto com ele, né? As coisas vão acontecendo, vão saindo do controle e você meio que vai ficando chocado junto com aquele personagem, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E como o próprio plot twist do filme também fala, né? Agora um spoiler do filme, deixando bem claro, né? Mas o Tyler Durden, ele é justamente tudo aquilo que o narrador gostaria muito de ser, que internamente ele é, mas que ele não tem coragem, seja por questões sociais, né? Enfim, ele não tem coragem de ser na vida real, incorporando aquelas vontades internas do narrador. E é interessante como muitas vezes esse filme ele foi para um lado hoje em dia muito contrário do que ele realmente é, e por vezes eu até me esqueci do que realmente o filme fala, do que realmente o filme traz, que é muito essa coisa da solidão masculina e que os perigos disso, né, e principalmente dessa violência exagerada e como isso nem sempre vai suprir, né, as necessidades, assim, essa solidão mesmo não vai ser completa com uma violência extrema. Enfim, foi muito bom reassistir esse filme porque eu realmente tinha poucas memórias dele, além das cenas icônicas, mas reassistindo eu lembrei que realmente é um filme muito interessante, assim, principalmente de você reassistir, prestando atenção, pegando essas pequenas menções que tornam o filme muito divertido e engraçado, principalmente. É quase como se o roteirista, né, estivesse fazendo meio que umas piscadas pra quem já sabe da história, sabe? Como se a gente estivesse rindo junto com o próprio filme, né? Principalmente rindo de quem não sabe, né? Que ainda não imagina o que vai acontecer dentro da história. Então acho que foi uma forma muito legal deles colocarem isso dentro da história, porque realmente você também acaba se sentindo parte do filme mesmo, né? De estar assistindo junto, enfim, achei muito interessante, assim, a forma como isso é feito. De fato, é um filme muito divertido, assim, e ele te prende com uma facilidade absurda. É, de certa forma, um filme que vai falar muito sobre a gente olhar pra dentro de nós mesmos, né? De lidar com o que a gente pensa, em vez de necessariamente ver no outro, né? E mais do que a gente tá fazendo. Enfim, acho que é um filme que rende algumas boas reflexões, acho que é um filme que com certeza fica marcado aí na história do cinema, não só pelo seu plot twist, mas também por ser um filme que fica com você, principalmente, e que vale muito a pena assistir. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível na Paramount Plus, na Amazon Prime e na Netflix. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Clube da Luta. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do David Lynch e também deixar aqui qual que é a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.